Olá pessoal, professor Xandão novamente com vocês. Hoje, finalizando o nosso capítulo 3, encerrando o nosso primeiro ciclo, que é o nosso primeiro bimestre, falarei sobre o Teorema de Tales nos triângulos. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre o Teorema de Tales e o que seria o Teorema de Tales? São dois feixes de retas transversais cortadas por três retas paralelas. E lembrando a todos que no final da nossa aula passarei uma atividade proposta, no qual vocês irão fazer e irão postar na nossa sala Google, ok? Lembrando mais uma coisa muito importante, que toda e qualquer atividade que está sendo postada está sendo contabilizada para complementar a nota do primeiro bimestre. Vamos que vamos, fica aqui um abraço a todos. Então, pessoal, falando do Teorema de Tales nos triângulos, eu disse a vocês na aula passada que se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão, o que é razão? Proporção, divisão. Então a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. Então veja bem, no Teorema de Tales nos triângulos, ele diz que realmente que toda reta a um lado de um triângulo qualquer, que se encontra aos outros dois lados, eles vão determinar os seus segmentos, cujas medidas vão formar uma proporção. Então veja bem, toda reta paralela a um lado de um triângulo que se encontra os outros dois lados em pontos diferentes, determina sobre esses dois lados segmentos cujas medidas formam uma proporção. Professor, o que significa isso? Se vocês observarem aqui, nesse triângulo ABC da figura aqui, onde eu estou sinalizando, se nós traçarmos uma reta, no caso a reta R, paralela ao lado BC, a reta R ela está cortando os lados BC e os lados AC. Então o lado BC está cortando o lado AC nos pontos M e P, e assim sucessivamente. Olhando a figura aqui ao lado, se nós traçarmos uma reta S, agora é diferente. Anteriormente eu tracei somente uma reta R, agora uma reta S paralelo ao R, que vai passar pelo meu vértice A. O vértice todo mundo sabe que é o encontro do segmento aqui em cima, ok? Então, se nós escrevermos aqui uma relação entre as medidas desses segmentos, ficaria A é segmento em M segmento em B, A segmento em P e o P em segmento em C. Então, na nossa primeira demonstração, eu tracei apenas uma reta e classifiquei ela como reta R. Aqui na nossa segunda demonstração, eu tracei duas retas paralelas, classifiquei-as como S e R. Aí eu verifico que o segmento AM é proporcional ao MB e o segmento AP é proporcional ao segmento BC. Ok? Neste exemplo que eu coloco aqui para vocês, é o que eu disse anteriormente. Nós vamos fazer uma proporção. Eu peço aqui do lado para vocês calcular, determinar, descobrir o valor de x. Ok, então eu tenho que verificar quem é proporcional a quem. Então vamos lá, eu tenho o segmento AD
que é proporcional ao segmento DB, assim como o segmento AE é proporcional ao segmento EC. Aí eu peço para vocês encontrarem o valor de x, pessoal, então é só você verificar qual é o valor do segmento AD, qual é o valor que está entre eles, qual é o valor que está entre DB, seguindo AE e o EC. Então eu montei aqui do lado uma regra de 3, muito tranquilo, para encontrar o valor de x. Então, o segmento AD é 8 e o DB é 5. Assim como o segmento AE é o valor da minha incógnita x, e o valor do segmento EC, ele vale 8. Então, 8 está para 5, assim como x está para 8. O que a gente faz? Multiplica cruzado. Então, fica da seguinte forma: 5 vezes x, 5x. 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 5 vai dar um número decimal. Então, vai dar 12,8, que vai ser o valor desse segmento aqui. A, segmento E. O valor de x vale 12,8.
Então, galera, no exercício anterior, eu pedi para vocês calcularem o valor de x no triângulo. O raciocínio para eu resolver aqui o valor de x vai ser a mesma coisa. O que eu tenho que observar, professor? Quem é proporcional a quem? Qual é o segmento é proporcional a que segmento? Então, vou fazer passo a passo para nós encontrarmos o valor da nossa variável x. Então, veja bem, vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil. O A, eu tenho segmento AD, segmento DC, segmento BE e segmento EC. Então, vamos montar aqui para vocês entenderem. Primeiro, segmento, o tracinho tradicional, segmento AD está para o segmento DC. Está para o segmento DC. Você pode classificar assim, ou se você achar melhor colocando uma seta, não tem problema algum. Continuando, ele é proporcional, falei para vocês que proporção é a igualdade entre duas razões. Então, ele é proporcional a que segmento, professor? BE, segmento BE, ele tem que ser proporcional ao segmento EC. Bom, agora fica fácil, agora é só vocês substituírem os valores e encontrar o valor de x. Eu vou fazer aqui um cantinho até para não atrapalhar aqui nosso raciocínio. O segmento AD vale quanto? Vou trocar aqui de pincel. 2,4. Está para o segmento DC, vale quanto? 1,6. Assim como o segmento BE, que vale 2,7. E para finalizar o segmento EC, que é o valor de x. Pronto. Montei a minha proporção, montei a minha razão. Agora eu vou encontrar o valor de x, aplicando-se a regra de 3, multiplicando em cruz, multiplicando cruzado. Então eu vou puxar aqui para cima, tá? É para facilitar para vocês. 2,4 vezes x, 2,4x. Já vou multiplicar direto. 1,6 vezes 2,7 vai dar 4,32. Eu achei isso mesmo, 4,32. Agora eu quero encontrar o valor de x. Vou colocar outro pincel aqui. X é igual, se eu pegar 4,32 dividir por 2,4, vai dar 1,8. Então, vou colocar aqui, x é igual a 1,8. Lembrando que vocês viram que para dividir dois números que ambos têm a vírgula, é necessário você deslocar a vírgula à direita, tanto no numerador quanto no denominador. Eliminando-se as vírgulas, vocês vão encontrar o valor de x 1,8. Ou seja, muito fácil, muito tranquilo. E os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem é relacionado a isso daqui, tá? Ok? Alguma dúvida?
Então, pessoal, para nós finalizarmos hoje com o nosso segundo exemplo aqui, eu vou fazer com vocês agora, novamente, aplicando o teorema de Tales nos triângulos para encontrar o valor de x. Só que, não sei se vocês estão observando que aqui existe uma bissetriz. O que é isso, professor? Essa bissetriz aqui de um ângulo interno de um triângulo, ela vai dividir o lado oposto em dois segmentos. Então, essa aqui é a nossa bissetriz, ela vai dividir o lado oposto em dois segmentos. Ótimo. Mas como é que eu vou resolver isso, professor Xandão? Mesmo raciocínio anterior, através do teorema de Tales. Então, vamos encontrar o valor de x. Então, eu tenho que verificar quem é proporcional a quem. Então, vamos lá, passo a passo, tá? Então, o A, segmento, novamente, segmento AD, ele está para o segmento DC. Ele está para o segmento DC. Assim como o segmento AB está para o segmento BC ou CB, tanto faz. Vamos colocar aqui segmento CB. Agora, o que eu faço? Só vou substituir os valores que estão ali no meu triângulo. Então, vamos lá. Segmento AD, ele vale quanto? Ele vale x. Então, vamos colocar aqui no cantinho. X sobre BC, 4. Assim como o segmento AB é 6. Assim como o segmento CB, ele vale x. Pronto. O que nós temos que aplicar aqui agora, galera? A regra de 3. Temos que multiplicar cruzado. Então, vamos multiplicar cruzado. X vezes x. Vou colocar aqui no canto. Vai dar x ao quadrado. É igual. 4 vezes 6 vai dar 24. Opa! Eu recordo com vocês que falei para vocês em sala de aula que toda a potência temos que transformar em uma radiciação, em uma raiz quadrada, ou seja, dois valores de x. Um vai ser positivo e negativo. Então, vou fazer aqui só para vocês recordarem. Então, vai ficar da seguinte forma. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 24. Eu já sei que a raiz quadrada de 24 não é um quadrado perfeito. Quando acontecer isso, gente, vocês terão que fazer a decomposição em fatores primos. Temos que decompor o 24. Vou utilizar esse cantinho aqui. Então, vai ficar o 24 dividido por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 e por 3, 1. Se o meu índice ele vale 2, então eu tenho que separar aqui em pares ordenados. Então eu tenho que separar esse aqui, 2, 2, vai ficar dentro do radical. Então vou puxar para cá, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes quem? Vezes o 2 e vezes os 3. Vezes o 2 e vezes o 3. Lembra, gente, a nossa segunda propriedade de radiciação? Se eu tenho alguma coisa que é idêntica ao índice, no caso aqui ao quadrado, eu simplifico esse com esse, que meu índice é 2. Quem vai aqui para fora? 2. Boa, então vai ficar 2. Quem vai ficar dentro do radical? O 2 e o 3. E a operação matemática que existe entre eles aqui é a multiplicação. Então, 3 vezes 2, 6. Ou seja, o valor de x aqui no meu triângulo, cortando por uma bissetriz, ele vale 2 raiz quadrada de 6, ok?
Então, galerinha, a aula de hoje falando sobre o Teorema de Pitágoras dentro dos triângulos. O exercício que eu deixo para vocês aqui proposto é do nosso livro Positivo. O que eu peço para vocês? Ao finalizar essas atividades, que vocês postem lá na nossa sala Google ou vocês me mandem um e-mail. Eu deixei lá o meu endereço eletrônico para vocês postarem e tirarem qualquer dúvida, ok? Então, no livro Positivo, a primeira página que eu peço para vocês é a página 67. Gostaria que vocês executassem todos os exercícios. Está muito fácil, muito tranquilo, de acordo com a nossa explicação, e o próprio livro também dá outros comandos, tá? Mas pela minha explicação vocês vão conseguir fazer todos os exercícios sem dúvida nenhuma. Da página 68, peço também que vocês executem todos os exercícios, e da página 69 é a mesma coisa. Lembrando que é importante vocês executarem essas tarefas. Mais uma vez, estou contabilizando os exercícios propostos, as atividades propostas para a inclusão do fechamento da nota de vocês. Espero que todos se cuidem e qualquer dúvida, por favor, me procure. Fica aqui um grande abraço e até logo.
Música